Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Reginaldo Silva, aqui no Pod Síndico na Estrada, diretamente do Jornada Porter São Paulo, um evento grandioso que está acontecendo aqui na nossa cidade e trazendo várias celebridades do mercado condominial e muito conteúdo, né, pessoal? Que isso é o mais importante. Então, você que acompanhou aí nas últimas semanas os nossos programas especiais aqui diretamente do Jornada Porter, hoje não vai ser diferente. Estamos trazendo duas pessoas que eu tenho, assim, como amigos mesmo, que são pessoas que já conheço há muito tempo. Uma em especial, que vocês vão ver aí, maluquinha, a gente já deu muita risada aqui. Ela já chegou chegando no evento e, com certeza, ela é muito competente, é professora nossa lá do curso da Abrasconde. E nós estamos do outro lado, um que foi aluno da Abrasconde e hoje é uma fera lá no sul de Minas. Sejam muito bem-vindos, Márcia Montalvão, diretamente do Rio de Janeiro, e Guilherme Esteves, do sul de Minas, Varginha, a terra do ET. É uma honra poder contar com vocês aqui, meus amigos. Obrigada, querido. O prazer é nosso de estar aqui nesse evento grandioso da Porter e participar finalmente, né, do podcast. Exatamente. Eu sou do Rio de Janeiro e ele é de Varginha. É o Rio com R maiúsculo. Boa noite, Reginaldo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Porque quando lá atrás, meu início, comecei com o curso da Abrasconde, tive o prazer aí ter a Márcia como professora. Depois, em 2022, ela foi 22, 23, 24. Ela foi minha mentora lá na Porter e hoje em dia eu tenho minha empresa de síndico profissional junto com a Jéssica, que é a minha sócia, que também foi mentorada pela Márcia, aluna também da Abrasconde, e a gente vai desbravando lá o nosso sul de Minas. Muito obrigado mesmo. E madrinha sua no programa Embaixadores. Isso, ainda tem essa, gente. O negócio aqui quase é uma relação mesmo. É um aí, currículo grande. bem próximo, né? Mas antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, né? Falasse com o nosso público quem é Márcia Montalvão, porque assim, eu acho quase impossível alguém não conhecer Márcia Montalvão, né? Mas vai que. Então, para a gente não ter que errar, eu queria que você se apresentasse, falasse como que iniciou nesse mercado condominial, né? O que levou a entrar nesse mercado condominial, e aí depois a gente já entra no tema aqui. Ok. Bom, eu sou Márcia Montalvão, eu sou do Rio de Janeiro. Antes de eu ser síndica, eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, eu sou administradora com pós em Direito e Gestão, e eu optei para vir para a sindicatura, para a área condominial. Acho que eu sou uma das raras pessoas que veio para a área de sindicatura porque realmente queria. Que normalmente as pessoas caem de paraquedas ou são intimadas a serem síndicos, né? E eu não, eu vim realmente porque eu queria. Eu trabalhei mais de 20 anos em empresas, eu era executiva de empresas, e o Márcio, que é o meu marido, que é meu sócio de vida, né? Porque sócio é marido e sócio na Sindimar Gestão Condominial. Ele começou a atuar em condomínio em 99 e até 2010 eu ajudei no que dava, porque eu trabalhava, e eu comecei a fazer os eventos, porque você conhece, ele é mais tímido do que... Vocês conhecem, né? Márcia é mais tímido do que eu sou já mais... Não, você é tranquila em relacionamento, tímida. em networking. Então, eu já fazia algumas ações nas empresas, como festas de aniversariantes, festas temáticas de final de ano. Eu comecei a fazer em condomínio, porque ele assumiu o condomínio como gestor, como gerente. E em 2010, algumas pessoas começaram a procurar a gente para entrar como síndicos profissionais em condomínios residenciais que as pessoas tinham se mudado ou comerciais que as pessoas tinham andar, escritório, enfim. E foi aí que a gente viu uma oportunidade, um nicho de negócio, e a gente resolveu investir nessa área. Ficamos ainda 2 anos sem abrir empresa para ver o que ia acontecer, como é que ia ser. E em 2012, finalmente, nós abrimos a Sindimar Gestão Condominial. Então, estamos aí há 15 anos atuando como síndicos, também atuamos como gestores condominiais, damos consultoria e eu também dou mentoria. Então, isso tudo é ofertado a condomínios residenciais, comerciais, mistos e flats,
no Rio de Janeiro, e mentoria e consultoria a gente faz a nível Brasil, tanto para condomínios como para construtoras ou para síndicos, enfim, para o mercado em si. E é isso, e a gente vem se aperfeiçoando cada vez mais para trazer diferencial para o nosso público, né? Legal. E isso dá tempo para dormir alguma vez, assim? Consegue dormir ainda? Pandemia foi uma delícia, né? A gente trabalhou pouco, imagina, a gente ficou em casa, gente. Ninguém trabalhou na pandemia mais do que síndico. Que a gente precisava, num curto espaço de tempo, estruturar todos os condomínios com todas as regras determinadas, fora os conflitos que a gente tinha, porque as pessoas queriam continuar fazendo coisas que não eram permitidas e a gente tinha que explicar e cuidar de funcionário, cuidar de prestador de serviço. Continuar, piorou, né? Aumentou o trabalho do síndico na pandemia, porque com todo mundo em casa, a demanda nos condomínios era maior, mas estava todo mundo literalmente preso dentro de casa. E aí a gente tinha que adaptar a cada cultura de condomínio um atendimento especial. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um condomínio no Rio de Janeiro, que são 122 unidades, e 90% são de idosos que moram sozinhos. E aí? Quando a pessoa não aparecer na portaria, a gente fazia o quê? Então, eu implantei uma rotina que deu super certo e que vem até hoje. Eu pedia para os funcionários, para os porteiros, quando entrassem no plantão, ligassem para as pessoas de idade que não tinham aparecido ou não tinham se manifestado naquele dia. Porque vai que alguém passa mal, vai que alguém fica doente e não tem como pedir socorro. Então, era uma forma da gente cuidar das pessoas. E, inicialmente, eu tive resistência dos funcionários. Caramba, a gente já trabalha na portaria, vai ter que ficar ligando? Vai ter que ficar ligando, porque a gente não cuida de tijolo, a gente cuida de gente. E a pandemia é uma situação atípica. E aí, eles começaram a ligar. 2 semanas depois, eu passei no condomínio. E aí, gente? Nossa, dona Márcia, é muito legal isso, porque a gente interage e a gente ganha bolo, a gente ganha café, a gente ganha sanduíche. É bem isso, né? E isso perdurou, quer dizer, é uma cultura. Então, quando eu tenho condomínio com pessoas idosas, a gente tem essa preocupação de saber se a pessoa está bem, porque todo mundo gosta de ser bem cuidado, né? Mas a pandemia foi uma loucura que passou e o pessoal ficou mais doente, infelizmente, né? Ao invés de se conscientizarem, de darem um valor maior ao ser humano, piorou, né? A intransigência, a intolerância aumentou absurdamente e, assim, não consegui entender isso. Mas, enfim, a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Isso aí. Guilherme Esteves. Esteve ou está? Estou, hein? É isso aí. Estou Fala aqui. um pouquinho do Gui, né, desse cara incrível que eu tive a honra de conhecer lá em Campinas. Né? Começamos lá em Campinas. Lá em Campinas, no né? evento do Café com Café Síndico em 2021, não foi? Foi isso aí. Lá Acho com a que nossa 2021. querida saudosa Luciana, né? Saindo da pandemia. Saindo da Sim, pandemia. saindo da pandemia. Fala um pouquinho de você, Gui. Meu nome é Guilherme Esteves, dá uma olhadinha lá no Instagram depois, segue lá Síndico Guilherme. E eu sou síndico profissional lá em Varginha. Eu tenho a empresa, nossa, é a primeira empresa do sul de Minas de sindicatura profissional. Eu tenho minha parceira, minha amiga, a gente começou junto lá atrás, a Jéssica, nós somos sócios, não casados, mas sócios, ambos casados, mas temos um casamento na empresa. E a gente está lá, a gente começou em desde 2021, sair de Varginha, que a gente encontra o pessoal e fala, de norte a sul a gente vai em eventos, vocês estão... Mas a gente vai porque a nossa região, vocês dois tiveram o prazer de conhecer, e a gente está desbravando a nossa região. A gente vem a eventos, hoje em dia eu sou embaixador Porter, muito orgulho, sair lá do sul de Minas e ter um reconhecimento lá em Florianópolis. Então, desde 2021, a gente vem em os eventos à busca de conhecimento, porque a gente vem, pega o conhecimento aqui nos eventos e compartilha com os nossos síndicos. Porque hoje em dia a gente não tem que ter rival, a gente tem que crescer junto e se unir. Exatamente. Então, a gente está lá, a gente hoje atende 7 cidades, uma correria, eu e a Jéssica. Conseguimos ter 2 funcionários agora, então a gente tem 4 pessoas e vamos crescendo devagarzinho. É isso aí. Você vê, ó, professora? Ó, cria a sua. Sinal de que ele presta atenção na aula, né? Cria a sua, né? Mas, Márcia, deixa eu te perguntar, né? Até entrando no tema. Hoje o mercado condominial ele é vasto, né? Exige assim múltiplas habilidades, né?
Na sua visão, qual é a competência mais subestimada? Até pelos próprios síndicos, inclusive. Não só pelos moradores, mas pelos próprios síndicos, né? Que pode se tornar aí o seu maior diferencial. Eu entendo que é a comunicação. Porque não adianta você ter um conhecimento... Eu acho assim, que tem coisas que são muito importantes, né? As competências englobam a parte de conhecimento técnico e a parte de desenvolvimento de habilidades. A parte de conhecimento técnico, ela é fundamental para você ter uma estrutura, uma metodologia de trabalho. Isso é necessário para que o condomínio rode e você consiga dormir à noite e você tenha final de semana. E isso engloba uma metodologia, engloba muito treinamento e muita comunicação com todos. Não é só com a equipe ou só com os condôminos ou só com o conselho. Engloba também, por exemplo, os prestadores de serviço, que eu entendo que o condomínio ele funciona igual uma engrenagem, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte e todo mundo se comunicar, não tem retrabalho e as coisas andam. Mas eu entendo que sem a comunicação a gente não consegue conquistar um espaço ou fazer a diferença na vida das pessoas. Porque não adianta você fazer se você não consegue mostrar. Não adianta você propor se você não tiver embasamento. E não adianta você multar e quando a pessoa vier chateada, você não ter como contornar a situação. Porque as pessoas gostam de ser bem cuidadas. E as pessoas são conquistadas nos detalhes. E são esses detalhes que englobam o relacionamento. Então, desde 2019, eu tenho investido muito na parte de desenvolvimento de habilidades, que já com a formação de administradora, com pós em gestão e direito, eu tenho a metodologia de trabalho, que é pautar nas funções de administração. Então, essa parte técnica eu já tenho. A parte de liderança é muito tranquila, porque eu tenho mais de 30 anos de experiência nisso. Quando eu era executivo, também fazia a parte de treinamento. Mas a parte de relacionamento com o condômino, conselho e empresas prestadoras de serviço foi o meu maior desafio quando eu vim para essa área. Porque quando você tem um problema de relacionamento dentro de uma empresa, as pessoas são polidas na hora de falar com você. Mas quando isso acontece dentro da casa delas, a gente conhece o ser humano onde ela mora. Exatamente. Aí a pessoa realmente se mostra como é que ela é e não tem a compostura que deveria ter dentro de uma empresa. E aí você tem que ter a compostura por ela e por você. Então eu entendo assim, a comunicação ela é crucial, ela é fundamental para que a gente mostre para as pessoas o nosso real valor. Perfeito. E aí, diante dessa aula, né? Que você Aula teve aí gratuita agora, aqui. como que você aplica essa questão? Ela colocou que uma das competências, né, as habilidades é a parte da comunicação. E como que você aplica hoje a sua comunicação lá nos seus empreendimentos junto com a sua sócia, a nossa querida Jéssica? Então, hoje a gente está estruturando a empresa. Então, a gente está lá no comecinho, está no início, mas a gente está tudo fazendo com os POPs. Então, todos os procedimentos do condomínio, que a gente está trabalhando em 7 cidades diferentes, então eu não consigo ir na 7, a Jéssica não consegue estar na 7. E a gente está juntando a minha expertise, a expertise dela, a gente está mapeando e montando todos os procedimentos, porque qualquer pessoa que chegar no condomínio, que o síndico seja da Sindimax, a gente trabalha da mesma forma. Então, na comunicação, principalmente, a gente monta o Linktree. No Linktree já vem telefone da administradora, telefone garantidora, se tiver manual de boas-vindas, a gente criou um manual de boas-vindas, então você já pega aquele manual, a pessoa sabe tudo do condomínio, ela não precisa ler o regimento interno, às vezes que fica aquela coisa mais chata, que aí dá preguiça, então a gente fez tudo com imagem, e a gente fazendo tudo com imagem, a gente chama a atenção. E em todos os elevadores, espaços do condomínio, tudo que a gente tem ali nas áreas comuns, a gente tem os folders, onde eu sou o síndico preposto, tá com a minha foto, o QR Code que escaneia já cai no Linktree em todas as pré-informações, e já um resuminho básico ali do condomínio para chegar e falar assim, nossa, onde eu tô?
Então a pessoa já chega, a gente trabalha todos com as cores dos condomínios, a gente tenta trabalhar já todo, a gente está até agora começando nos condomínios de alto padrão que a gente está pegando, a gente até o cheiro, a gente está trabalhando todos com o mesmo cheiro, para chegar naquele ambiente e saber que o condomínio... Essa dica foi minha. Chegar e Essa saber dica que o foi condomínio minha. é nosso. É muito importante a pessoa É a marca. saber onde chega. Então, por exemplo, nos meus condomínios eu tenho como se fossem quadros, né, em todas as portarias. Então tem a minha foto ou a foto do Márcio, quem está de frente no condomínio, e tem o QR Code do nosso contato, para a pessoa saber quem é o síndico dali. E essa questão do cheiro que ele está falando, é que eu contei para ele, eu fiz uma pesquisa há uns 3 anos atrás, essa pesquisa durou mais de 1 ano, quase 2 anos, porque tem muitos produtos de limpeza e, assim, eu tinha empresa, por exemplo, terceirizada, que vinha com um produto que era inferior e ficava com um mau cheiro ao invés de nenhum cheiro, né? O nenhum cheiro já é ok, mau cheiro é ruim. E aí eu fiz um estudo de mercado e eu consegui achar um fornecedor que ele tinha produto de boa qualidade, com durabilidade, e eles davam treinamento para os funcionários de como utilizar o produto. Então, eu achei isso muito oportuno para mim, porque quando eu fiz a conta do financeiro, que seria o único embarreiramento, eu vi que, ainda que eu comprasse com eles, eu gastaria a mesma coisa no ano. Porque como o produto deles dura 2 meses a 3 meses, o que eu comprava mensalmente de produto ruim, compensava com um produto bom comprando trimestralmente. E tinha o benefício dela dar treinamento, e dando treinamento as pessoas aprendem a usar o produto e os equipamentos que a gente disponibiliza para eles, e a gente fica com um cheiro que é só da minha empresa. Então, quando entra... E engraçado que quando eu comecei a colocar esses produtos nos condomínios, e eu não falei para as pessoas. E as pessoas começaram a elogiar o produto. E eu queria esse feedback, porque a impressão podia ser só minha. E eu não tenho que agradar a mim, eu tenho que agradar o condomínio. E aí, quando as pessoas começaram, Márcia, a limpeza tá melhor, o cheirinho tá mais agradável, nossa, tá cheiroso o condomínio, o que você fez? Você mudou os produtos? E aí eu entendi que eu tinha feito a coisa certa e eu comecei a replicar nos outros condomínios. Então, hoje, a Sindimar trabalha com uma parte de um produto, né, com uma linha de produtos de um fabricante, e a gente tem um cheiro. Então, você chega no condomínio assim de é o mesmo cheiro. E é muito cria importante. uma marca, né? E é muito importante. É um diferencial. É um E diferencial. quando a gente tem essas empresas parceiras... Exato. É não, e muito aí para a bom. empresa é super interessante, Sim. que ela atende todos os seus Isso. condomínios, para ela é importante isso. E um lado que muitos síndicos não vê é a valorização dos nossos funcionários da limpeza. Porque ali tá com as meninas ou com os meninos. E eles ficam dando motivados, isso, né? eles dão treinamento, Porque eles têm levam treinamento. pra eles. Não, treinamento não é só uma vez. Não, é de 6 a 6 Exatamente. meses tem um 6 treinamento. em 6 meses tem treinamento. Então, E sempre utiliza... aparece um desafio novo, né? Isso é normal, né? E para Na nós vida no de EPI, síndico. né? A questão do uso do EPI, a Isso, economia, exatamente. tudo é muito importante da Exatamente. segurança do trabalho. E usar o equipamento certo para a coisa certa. Porque às vezes a gente tem problema, eu tinha problema dentro de condomínio de quebra de equipamento, Porque eu não sabia ou usar. de danificar alguma coisa por conta de uso inadequado. Isso. E com treinamento isso acabou. Bom, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, até aproveitando, né, que um é do Rio de Janeiro, uma é do Rio de Janeiro, o outro é de Minas Gerais. E nós aqui em São Paulo, e a gente sabe que a gente vem conversando com várias pessoas de vários estados aqui que passaram, inclusive, por aqui hoje, né? Mas uma das coisas que eu queria entender de vocês muitos profissionais, inclusive talentosos, né? Eles travam na hora de cobrar pelo seu valor. Eles acabam passando preço em vez de valor de tudo aquilo que vai entregar para o condomínio, né? E aí fica a pergunta, né, para vocês dois, no caso. Qual é a principal dica que um profissional do setor tem que ter para perder esse medo de precificar? Vai.
Olha, a minha região, a gente ainda é uma região que nossa valorização lá é um pouco diferente do restante do Brasil, né? Só que hoje a gente, mesmo com essa diferença na valorização, eu com a Jéssica, a gente conseguiu, com a ajuda do economista do Frade, lá da Máxima, e a gente criou uma tabela, que essa tabela a gente faz o nosso custo de hora. E aí a gente pega a estrutura do condomínio, vê quanto que vai ser aquilo ali por hora que vai ser cobrado no condomínio, e ali a gente pega e vende pro conselho, quando vai contratar nós, quantas visitas ele quer, quantas horas é a visita, quantas visitas semanais e como vai ser o atendimento. E a gente divide nas visitas semanais, o back-office que está com o nosso administrativo que tem custo, e também a questão das visitas de urgência e emergência. Então a gente tenta colocar na ponta do lápis quanto que fica para a gente deslocar e tá. E aí a gente conseguiu, a gente fez um padrãozinho, até 10 apartamentos, até 20, 50, 60, e a gente está lá com a nossa tabela até 496, que é o maior condomínio nosso. Eu tenho uma tabela também, mas eu acho que essa questão de valor, de você mostrar o seu valor, tem muito a ver com uma construção de imagem, de posicionamento. E a construção de imagem depende do posicionamento. E o posicionamento é diário. Porque se você escorrega no 5º dia, acabou. Você via... A gente sabe, né? E a gente constrói uma imagem a vida toda. Basta um dia para destruir essa imagem. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, Reginaldo, porque a função de síndico profissional, que não é uma profissão regulamentada, ela é nova em relação às outras, né? A gente tem pouco tempo que o síndico profissional foi em 2003... que saiu a lei, né, o novo Código Civil, 2002, 2003, mas até isso entrar na prática, sim, demorou um pouco. Claro que tem profissionais hoje que já estão antes do Código Civil, inclusive são referências, mas o síndico externo, ele foi colocado no Código Civil de 2002, sim, que foi, enfim. Então, eu acho que você ter o valor depende muito de como você se posiciona no mercado. E o posicionamento no mercado, que é no dia a dia, ele depende de uma coisa que é fundamental para a vida, que é a inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não consegue fazer nada. Porque você precisa estar controlado e equilibrado para fazer o que você precisa fazer e para controlar quem não tem controle. Sim. E aí, junta isso com conhecimento técnico, dá para você fazer as coisas. E assim, a gente se depara, o Guilherme está falando da região dele, que é uma região atípica. Por quê? Eles são os primeiros síndicos profissionais daquela região. Então, não é valor, é precificação. Quando a gente vem para São Paulo, que é uma cidade maior, em que necessita-se de um síndico profissional altamente capacitado, a valorização é diferente. Então, você consegue cobrar mais. Em compensação, você precisa estudar mais para poder continuar sendo diferencial dentro do mercado. E o Rio, que eu posso colocar no meio desse caminho, porque não tem os arranha-céus daqui, né? Não tem a quantidade de prédio, de condomínio que tem aqui, mas tem uma quantidade considerável, tem as suas complicações, seja de prédio antigo, enfim, ou qualquer outra característica, mas a gente precisa entender onde a gente está atuando. Porque não adianta você querer chegar cobrando 10 mil reais num condomínio se o resto da galera cobra 2 mil. Exatamente. Então, você está fora do contexto. Então, assim, é válido ter uma tabela do seu custo hora para você ter uma ideia. É válido você entender quanto que você está gastando ali, não só da tua hora, mas da tua estrutura. Mas não adianta só isso, você também tem que ver a região. E, assim... Pegando o exemplo do Guilherme, que eu acompanho há 5 anos, 4, 5 anos, eu entendo que é um processo de construção. Eles estão no processo de construção da imagem deles na região deles. Que não tinha nada, eu lembro que numa das mentorias ele falou, quanto você cobraria num prédio de tantas unidades? Aí eu dei o preço, ele... Tá doida? Tá doida? Lá não dá pra fazer isso, tem que cobrar um salário. Eles só pagam um salário mínimo. Eu não vou
Mas é isso, É é a a realidade, região, né? é o histórico, é como você está dentro daquele contexto. E assim, eu entendo que tem muito ainda para andar, tem muito para crescer a área de sindicatura. E quando eu falo que tem muito para crescer, é a quantidade de oportunidades, mas também a quantidade de pessoas que precisam estar preparadas para isso. Porque o próprio mercado, independente aqui se vai regulamentar, se não vai regulamentar, o próprio mercado ele vai filtrar as pessoas que têm preço e as pessoas que têm valor. E é isso que a gente tem que ficar atento. Continuar preocupando com o valor. Perfeito. Qual o valor que você dá para aquele empreendimento que você está gerindo e qual o valor que você acha que é importante que você naturalmente passe para as pessoas. Perfeito, show de bola. Felizmente estamos chegando já ao final do nosso programa. Aqui é muito rápido, né? rápido. Quando a gente assiste Né? os outros, é uma eternidade. Pois Quando é. a gente tá, é Ah lá. assim. Não deixa a gente nem falar. Não, é que aqui é um especial do Jornada Porter, né? Que o nosso querido Ordilei preparou esse espaço maravilhoso aqui pra gente, né? Mas com certeza eu quero vocês lá no estúdio da TV Abrasconde, porque lá é 1h30, Márcia. Dá tempo? 1h30? Umas 2 horas fica bom, né? Dá tempo, dá tempo, Lá a dá gente tempo. faz. Lá é 2 horinhas com você, né? Mas assim, para a gente finalizar, né? Uma pergunta que fizemos para todos aqui e uma pergunta oficial que o Odi mandou perguntar. O que é ser embaixador Porter? Como vocês foram convidados? Como veio esse convite? O que vocês imaginam, né? Assim, daqui para frente? O que é ser um embaixador Porter? Bom, nós dois estamos desde o início, Desde né? o início. Desde 2022, em que o Odirley quis fazer o evento e construiu o evento em 6 meses, Foi isso. né? E tinha previsto 300 pessoas e foram 450. Foram 400 e poucas, né? Quase 400 e 500 poucas pessoas. E foi um evento diferenciado. E assim, a gente já fazia parte junto Sim, da mobilização da mobilização. nacional pró-sindicatura. O nosso caso é antigo. É o nosso caso antigo. Então, e o Odilei fazia parte da Sim. mobilização. Então, quando ele criou o programa Embaixadores, a maioria de que estava Na na mobilização foi para o programa Embaixadores, porque a gente já se conhecia. Sim. E é questão de propósito, né? É sinergia de propósito. E não é só o propósito em servir bem, em querer que as pessoas sejam bem cuidadas, em querer organizar a casa das pessoas, a vida das pessoas, mas fazer com que as nossas respectivas funções, seja elas de síndico, de administradora, de psicóloga, do que for, de advogado da área condominial, sejam realmente valorizadas. E a gente só consegue fazer isso com um processo de conscientização. Exatamente. E esse processo de conscientização tem que ser em grupo, porque eu não acredito nesse tipo de movimento unitário, com uma pessoa Não tem só. como. Tem que ser em grupo, tem que ser em coro, para as pessoas verem que aquilo dali muita gente está abraçando e é muita gente que tem um diferencial no mercado, já é conhecido no mercado e que de fato é para agregar. Então, assim, ser embaixadora para mim é uma honra porque a gente faz parte de um grupo de elite. Eu falo para ele que é um grupo de elite, Né? e que a gente precisa aproveitar esse grupo de elite entre nós mesmos, inclusive, para ter essa troca, porque é muito importante a gente saber o que acontece em todas as regiões do país, porque isso agrega para a gente. É a experiência que a gente troca e que agrega para a gente, não só como pessoa, mas também como profissional. E a gente pode aplicar isso na vida e também na nossa área de trabalho. Perfeito. E para você que está debutando, né? É o primeiro ano Primeiro como ano. embaixador, vai estar lá no primeiro Porter Summit, no dia 8 Como de novembro, embaixador. como embaixador. Como embaixador. Você já foi como Já né, fui. convidado, já teve lá, mas agora como embaixador. O que é para você, Gui? Para mim, a gente fica, às vezes até fala que não, mas a gente fica emocionado, porque
Se olhar igual a gente está aqui no espaço, hoje a gente vê ali o painel com todas as fotos de todos os embaixadores. 60% das fotos que estão ali, quando eu comecei como síndico lá em 2017, eram pessoas que eu ficava procurando conhecimento. E hoje está do lado dessas pessoas, e o Word me dá a oportunidade de ter as mentorias que a gente tem, os treinamentos que nós temos, e o investimento que a Porter traz para nós de conhecimento, que é a melhor coisa, porque você pode ter o que quiser, mas o conhecimento é a única ferramenta que vai ficar com você a vida inteira. É muito importante. Eu sou muito E é um conhecimento diferenciado, né? Sim, do não é um nosso conhecimento da área condominial. É um conhecimento de fora que agrega pra gente como empresário, como ser humano, né? E como profissional. Sim. E igual você falou que esse meu primeiro ano como debutante lá, fui em 2022, mentoria, 2023, mentoria, e agora 2024 eu vou estar dando, 2026, 22, 23, mentoria, e 2025 eu vou ser mentor. É um negócio muito diferente, a gente É isso aí, ó, muito mas feliz. é isso que é importante, né? Evolução sempre, né, Márcia? Meus queridos, antes de passar para você que está aí nos assistindo, né? Não deixe de curtir o nosso programa. Gostou do conteúdo? Como a gente brincou aqui, né? Um conteúdo pequeno ainda hoje, pequeno pelo tempo, né? Mas grandioso pela experiência dos dois que estão aqui junto com a gente. Curta, deixa o joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo aí nos grupos de WhatsApp, para os familiares, para os amigos, todos aqueles que estão aí dentro dos condomínios, seja eles residenciais, comerciais, porque isso a gente acaba levando essa mensagem para mais pessoas e essas pessoas com certeza, entendendo que era um condomínio, elas vão até facilitar o seu trabalho aí no dia a dia. Márcia, Guilherme, deixe as suas considerações, uma mensagem aí para o nosso público. Aí é com você agora, a câmera é toda sua, minha querida. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer estar com você. A gente já está nesse projeto da Brascom desde o início, melhor nem falar desde quando, mas enfim. Mas é isso, tudo que for para agregar, para melhorar, para crescer, contem comigo, porque isso é que é válido. Porque quem compartilha multiplica e a gente precisa inspirar, né? E eu tenho uma frase de um coach que eu admiro muito, que é o Jerônimo Telmi, que é: palavras inspiram, mas exemplo arrasta. Então, a gente precisa arrastar. E é isso que a gente está fazendo dentro do mercado condominial. A gente pega exemplos como o Guilherme, que era um síndico de interior e que depois de 3, 4 anos, hoje é um embaixador Porter. Ele antes trabalhava em 1, 2 condomínios, hoje ele atende 7 cidades. Isso é um exemplo para a gente, né? Com Isso é um certeza. exemplo para o mercado. E assim, os novos não têm que se sentir diminuídos com os antigos dentro do programa, até porque a gente trata todo mundo igual, né? A gente acolhe, a gente apresenta, a gente incentiva, e é isso que a gente tem que fazer, porque a gente aprende um com o outro. Exato. Então, estudem, continuem se aprimorando, façam do seu trabalho um trabalho diferenciado e mais amor, por favor. Se desenvolvam suas habilidades para vocês poderem estar sãos no desenvolvimento do seu trabalho. Porque a saúde é o mais importante na vida da gente. E a gente precisa se amar antes de amar qualquer pessoa. Então, queria agradecer a oportunidade, mandar um beijo para todo mundo. Quem quiser me siga no @mcmontalvão. E também tem o da Sindmar Gestão, @Sindmar Gestão. Obrigada, boa noite. Guilherme, agora é com você, meu querido. Eu só tenho a agradecer também a oportunidade, a disposição do espaço e finalizando que a Márcia já começou, né, a explanar, é a questão da valorização mesmo. Se ame, vamos todo mundo cuidar muito da nossa saúde mental, porque a gente abriu nossa conversa, a Márcia falando da pandemia, e após a pandemia praticamente todos nós ficamos doentes. A gente veio hoje o burnout. É uma coisa que virou normal, era uma coisa que a gente não via falar. E agora
Você encontra 5 pessoas, 3 estão tratando alguma coisa ou está tomando algum medicamento. Então, se valorize, tenha seu tempo mesmo de se conhecer, de descansar. Não vá, às vezes, tem que ter as oportunidades, tem, mas vê até onde você pode dar o passo. Não dê 2 para frente para depois ter que voltar. Então, quem puder, me segue no Instagram, Síndico Guilherme, e eu agradeço muito e desejo a todos aí que precisarem, eu tenho certeza que meu nome, da Márcia, do Odi, do Reginaldo, podem contar com a gente, porque a gente está aí para compartilhar o conhecimento. É isso aí, Guilherme. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Márcia. E a você que está aí nos assistindo, gratidão pela sua audiência. Espero que a gente, dessa vez conseguimos aí levar esse conteúdo de grande valia aí para todos vocês. E nos vemos no próximo. Jornada Porter. Aqui no Jornada Porter, especial Pod Síndico na Estrada. No próximo programa, a gente tem muito mais novidades para vocês e vai ser coisa boa, hein? Até lá, pessoal!